Audiolivro 4 minutos do tempo de Deus, capítulo 3, em pleno inferno. Aquele dia, 11 de setembro de 1985, acabaria por entrar para a história dos comboios dos caminhos de ferro portugueses como a sua página mais negra. Naquele tempo, viajar de comboio em Portugal era uma aventura bem diferente dos tempos atuais e, por vezes, um pouco perigosa. Numa consulta aos jornais e revistas da época, facilmente nos deparamos com relatos de acidentes e descarrilamentos de comboios. Só naquele ano trágico já se haviam registado outros 8 acidentes envolvendo comboios, facto que era agravado por grande parte da rede ferroviária portuguesa ser de via única, como era o caso daquela linha da Beira Alta onde se deu o acidente. A única forma de gerir o tráfego ferroviário era através daquilo a que nos meios ferroviários chamam de cantonamento telefónico. Isso significa efetuar um telefonema para a estação seguinte solicitando o avanço do comboio, permitindo que este prossiga a marcha em segurança, sabendo que outro comboio que circula em sentido contrário estará aguardando nessa próxima estação antes de prosseguir a sua marcha. Os atrasos de comboio eram uma situação normal na época em Portugal, pelo que eu tivera legítimas esperanças de ainda conseguir embarcar naquele comboio que tinha o número 1324, composto por 4 carruagens e destino à estação de Coimbra B. O facto de o mesmo ter partido exatamente dentro do horário, nas 16 horas e 55 minutos do dia 11 de setembro de 1985, da cidade da Guarda, era algo que se podia considerar como uma novidade e raro. Nele seguiriam, segundo os responsáveis pelos comboios, cerca de 40 passageiros. Tratava-se de um comboio regional com paragem em todas as estações e apiadeiros. Contudo, até hoje não há certezas absolutas sobre o número exato de passageiros, pois naqueles tempos, por via da própria natureza do transporte ferroviário, era muito difícil contabilizar com exatidão o número de passageiros transportados em dado momento, por cada comboio. Naturalmente, os serviços possuíam a estatística com o número de bilhetes vendidos pelas bilheteiras das várias estações. No entanto, não havendo o controle de entradas e saídas, é impossível quantificar exatamente o número de passageiros. Por exemplo, não é garantido que todos aqueles que adquiriam os seus bilhetes tenham efetivamente embarcado, a começar por mim. No meu caso, tinha bilhete adquirido antecipadamente, mas perdi o comboio e não embarquei. Também era possível embarcar sem o bilhete e adquiri-lo a bordo, embora ficasse mais caro. Em condições normais, o comboio 1324, saído da Guarda, deveria cruzar-se na estação de Mangualde com o comboio número 315, o qual era chamado de Sud Express, composto por 7 carruagens, tendo saído da estação de Porto Campanhã pelas 15 horas e 40 minutos desse fatídico dia, com destino à estação de Austerlitz, em Paris, França, cruzando a fronteira de Portugal com Espanha na estação de Vilar Formoso e a de Espanha com França na estação de Hendaye. Este, dentro do normal para a época, saíra do Porto com 20 minutos de atraso, pois deveria ter partido pelas 15 horas e 20 minutos. No entanto, o cruzamento dos dois comboios foi posteriormente alterado, primeiro para a estação de Moimenta de Maceira, Dão, Alcafaxe, e novamente desta para a estação de Mangualde. O Sud Express viajava superlotado por via do final das férias, com muitos imigrantes portugueses a deixarem a sua santa terrinha, regressando à França, onde trabalhavam para mais um ano de labuta, sonhando com novas férias, nova oportunidade de matar a saudade da terra que os viera nascer. Estavam obrigados a demandar a terras estrangeiras em busca de uma melhor qualidade de vida que a sua pátria cruelmente se recusava a lhes proporcionar, bem como a rever e abraçar seus familiares, os entes queridos. A grande maioria desses imigrantes eram oriundos de Santa Maria da Válga, município de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro. No Sud Express viajariam no momento do embate cerca de 400 passageiros. Ele havia partido do Porto Campanhã já com 300 pessoas a bordo.
Gente que levava consigo esses dois sentimentos tão antagónicos, a saudade que já lhes roía o coração, ainda que estivessem apenas no início da caminhada, amassada com a esperança no olhar, numa vida melhor, ordenados mais dignos e fermentada com o sonho do dia em que, tendo conseguido o pé de meia suficiente para lhes garantir vida estável e próspera, poderem regressar em definitiva à sua querida terra, aquela que os viu nascer. Como eu os compreendo. Também passei por essa situação, primeiro 3 anos em Paris e mais tarde 11 no Brasil. Nos tempos atuais é uma situação que continua a se verificar. Hoje é a mesma moeda com as mesmas duas faces. A face dos jovens portugueses com elevada classificação académica que demandam ao estrangeiro na procura do ordenado digno que aqui em Portugal não encontram, contrapondo-se aos muitos milhares de imigrantes oriundos dos países lusófonos, em especial os brasileiros, que se aventuram a vir até cá pelos mesmos motivos, enfrentando muitas das vezes a grave exploração e alguma desconfiança por parte de uma minoria que, iludida pelas notícias sobre o Brasil, pensa que toda a alma oriunda de lá é pouco confiável e trapaceira. Não posso dizer que conheça o Brasil, um gigante, um verdadeiro continente, mas lá vivi 11 anos e compreendo que a insegurança, a violência e a forma como o tráfico domina muitas regiões é um autêntico flagelo. Mas não se compara o povo brasileiro com esses grupos criminosos. Também ele, o povo, é vítima deles, é trabalhador, enfrenta todo o tipo de precariedades na saúde, nos deploráveis transportes e sofre na pele com essa sua violência. No entanto, ainda consegue ter alegria e tem um coração tremendamente generoso, sendo capaz de tirar a sua camisa para dar a quem dela necessite. Relatos de honestidade desse povo presenciei vários nos anos que lá vividos, com as televisões a noticiarem várias situações em que gente vivendo com extrema dificuldade e achando determinada quantia de dinheiro ou algum bem, procurou o dono e lhe devolveu o que havia perdido. Neste meu regresso com minha esposa a Portugal, também ela enfrenta a saudade dos familiares que por lá ficaram. Pouco depois de ter regressado, tive uma experiência por acaso, exemplificando como muitos brasileiros são tratados por essa minoria de portugueses. Procurando trabalho, que não é fácil, dada a minha idade, eu vi um anúncio e telefonei respondendo a ele. Não sei porquê. Se por via desses 11 anos no Brasil possa ter adquirido algum sotaque, a verdade é que a pessoa que me atendeu foi extremamente indelicada, quase gritando, e me tratando como se eu fosse a pior das criaturas. Mas lá foi dizendo que teria de cumprir determinadas condições e tinha de apresentar a minha autorização de residência e o passaporte, se nem valia a pena. Isso sempre num tom de voz altíssimo. Deixei a pessoa falar e depois me limitei a perguntar: desculpe, o passaporte? Então, o cartão do cidadão já não serve? A pessoa do outro lado da linha telefónica se engasgou e mudou completamente de tom, passando a se comportar como um verdadeiro exemplo de simpatia e a me tratar com a maior das delicadezas. Ah, mas o senhor é português? Desculpe, realmente o serviço é bem duro e é apenas de quinta a domingo, além de que só pagam 100 euros pelos 3 dias. Obrigado. Esse é apenas um exemplo que muitas almas que apenas procuram trabalhar e ter uma vida melhor enfrenta, ainda por cima, estando longe daqueles que amam. Voltando àquele fatídico dia, o comboio saído da Guarda passou pelas várias estações intermédias e chegou à Moimenta de Maceira, Dão Alcafaz. O Sudexpress se deixar ao Porto, estação de Campanhã, passando também ele pelas estações intermédias até chegar à estação de Nelas, onde efetuou uma curta paragem de 1 minuto antes de prosseguir a sua marcha. Já mencionei que os atrasos eram normais nos comboios de Portugal, mas naquele dia havia uma situação nova, pois o Centro Coordenador de Tráfego Ferroviário de Coimbra dera ordem expressa a todos os chefes de estação, das estações até Nelas, para que o Sudexpress tinha prioridade absoluta sobre todos os outros comboios naquela via única. Esse aviso foi efetuado por telefone, o único meio de comunicação entre as estações.
Uma vez iniciada a marcha, era totalmente impossível a comunicação entre elas e os comboios e entre si. Quando o Sud Express chegou a Nelas, efetuou ali uma curta paragem, cerca de 1 minuto, após o que o chefe da estação acabou por lhe dar a partida, permitindo que aquele comboio reiniciasse a marcha a caminho da estação seguinte, o apiadeiro de Moimenta de Maceira Dão Alcafaz. Ao dar a ordem de avançar ao comboio, ele estava convicto que o chefe de estação daquele apiadeiro era conhecedor da prioridade absoluta do Sud Express. Cometeu um erro trágico ao não efetuar o cantonamento telefónico antes. Esse cantonamento era um simples telefonema ao chefe de estação de Moimenta de Maceira Dão Alcafaz, solicitando a autorização para mandar avançar o Sud Express. Ele tinha a certeza absoluta de que a via férrea entre as duas estações estava livre. Pensava ter. A palavra cantonamento deriva de cantão, a qual, em termos ferroviários, serve para designar o espaço entre uma estação e a próxima. O chefe de estação de Nelas não poderia ter essas certezas absolutas e, infelizmente, estava equivocado. Ele apenas se apercebeu do terrível erro cometido quando deu horas ao apiadeiro de Moimenta de Maceira Dão Alcafaz. Dar horas, em termos de linguagem entre ferroviários, significa comunicar à estação imediata a hora exata a que o comboio deixa a estação, para que o seu colega da estação seguinte, neste caso Moimenta de Maceira Dão Alcafaz, o aguardasse. Era até aí, essa a única forma que se processava a circulação ferroviária em Portugal. Nesse regime de cantonamento telefónico, a segurança ferroviária dependia exclusivamente dos meios humanos. Nos relatos contidos nos inquéritos posteriores ao acidente, um carregador da estação de Nelas, em seu testemunho, mencionou que viu chegar o comboio internacional com destino a Vilar Formoso. O chefe da estação a dar-lhe a partida, lá muito na frente, na ponta da estação, pois o comboio era muito comprido e a locomotiva ficava já fora da estação. Aparentemente era uma situação absolutamente normal. Nada demonstrava que algo estava correndo mal. A passagem do Sud Express era simples rotina. Depois viu o chefe de estação regressar ao seu gabinete para dar horas ao seu colega da estação seguinte e, pouco depois, sair do gabinete siderado, petrificado. Só então compreendeu que algo terrível estava sucedendo. Muito a custo, as palavras que estavam a sair da garganta embargada do chefe da estação de Nelas, teimando em ficar presas. Bom, ele lá conseguiu preferir. Já vem aí o outro comboio. Era um erro terrível, o pior e mais grave erro que um ferroviário pode cometer. Foram momentos terríveis, de verdadeiro pânico. Todos os que trabalhavam na estação de Nelas sabiam que se um comboio tinha saído de um lado do cantão e o outro também saíra do lado oposto, alguma coisa teria forçosamente de suceder. O carregador ficou emocionado e afirmou quando foi ouvido: a gente nem voz tinha para falar. Ninguém conseguia pronunciar uma única palavra. Assim que se aperceberam que os dois comboios naquela via única avançavam ao encontro um do outro, numa rota de colisão, a consternação tomou conta dos ferroviários e de todos naquela estação de Nelas. O chefe da estação, numa tentativa desesperada, ainda tentou avisar a única guarda de passagem de nível que existia entre a sua estação de Nelas e a de Moimenta de Maceira Dão Alcafaz, para que ela mandasse parar o Sud Express. Nessa situação, a mulher que guardava as cancelas da passagem de nível, onde a via férrea cruzava a estrada automobilística, ergueria uma bandeira vermelha para o comboio e, tendo tempo, colocaria petardos na via férrea, para avisar o maquinista de que deveria parar o comboio. Era uma tentativa desesperada e significava a última esperança no sentido de evitar uma grande tragédia. Tarde demais. Era terrível. Mas mais nada havia a fazer. O Sud Express já havia passado por aquele local
e prosseguia a sua marcha, ainda por cima numa das poucas fases da via férrea daquela linha da Beira Alta que permitia aos comboios utilizarem a sua velocidade máxima. O Sud Express e o comboio em que eu deveria ir, mas que perdera, avançavam um ao encontro do outro, em rota de colisão à velocidade máxima, e não havia nada, nem ninguém que o pudesse evitar. Não havia como avisar os maquinistas. O comboio regional nunca chegou a Nelas, nem tão pouco. O Sud Express atingiu Moimenta de Maceira de Dão Alcafaz. Relembremos a situação na época, não tem nada a ver com a de hoje. Naquele tempo os comboios não possuíam qualquer dispositivo de comunicação. O conceito de telefone móvel ainda estava no domínio da ficção científica, embora a primeira chamada móvel fosse efetuada pelo Dr. Martin Cooper, um investigador da Motorola, no dia 3 de abril de 1973, utilizando um protótipo de celular que viria, 10 anos mais tarde, a dar origem ao primeiro modelo destinado ao grande público. Em Portugal, esses equipamentos apenas surgiram nos finais dos anos 80, por iniciativa dos Correios e Telecomunicações de Portugal. Foi essa empresa que fundou a TMN, Telecomunicações Móveis Nacionais S.A., a qual veio a introduzir o termo telemóvel para designar o equipamento e não o serviço. Mesmo as comunicações via rádio eram algo impensável para a Companhia dos Comboios de Portugal. Assim, apenas Deus poderia impedir a colisão se o desejasse, mas não desejou. Até hoje me pergunto por que me impediu de entrar naquele comboio. Muitos dos meus amigos refutam a minha afirmação e diziam: estás doido? Não sejas fanático. Que Deus? Qual Deus? Foi simplesmente uma coincidência e pura sorte. Como coincidência? Sorte. Por alguma razão Deus interviu e não me deixou chegar a tempo de embarcar naquele comboio. Muitos pais não voltaram a ver seus filhos, esposos e esposas não se voltaram a ver. Eu não era nem sou melhor que qualquer um deles, mas Deus, por alguma razão, entendeu-me poupar. A mim resta-me ser grato e agradecer. O referido funcionário, o carregador da estação, confessou ainda que o silêncio nesse final de tarde se apoderou deles, com todos a ficarem prostrados na gar, esperando o inevitável. Não ouviram nenhum estrondo, mas passados poucos minutos viram fumos lá para os lados de Alcafaz, confidenciou. Depois, os que estavam prostrados nas gares, estação de Nelas, ouviram ambulâncias. A colisão inevitável acabara de dar-se, muito perto da estação de Moimenta de Maceira de Dão Alcafaz. Depois, uma viatura ligeira aproximou-se da estação e foram avisados que os comboios haviam colidido e no local assistia-se a um verdadeiro filme de terror, só que não era ficção. Era a trágica realidade. Mais tarde, outro trabalhador ferroviário de nome José, o qual também trabalhou na estação de Nelas e se encontra já reformado, comentou: foi tanto o azar que existe uma longa reta à saída da estação e eles chocaram logo na primeira curva. É verdadeiramente incrível como o homem continuava, naquela época e ainda hoje o faz, a desprezar a Deus, a atribuir a fatores tão mesquinhos como a sorte ou o azar aquilo de bom ou de mal que nos acontece na vida, tendo dificuldade em reconhecer a mão de Deus no direcionamento de nossas vidas. Contudo, não se culpe Deus pelo erro fatal do chefe de estação de Nelas, que não tomou todas as precauções antes de mandar avançar o Sud Express. Na verdade, não foi apenas o chefe de estação de Nelas a cometer tal erro, pois do lado de Moimenta de Maceira, Dão Alcafaz, também foi dada ordem ao comboio regional para seguir a sua marcha. Aquele acidente se ficou a dever à desobediência humana, ao descumprimento das ordens e das instruções que são claras. Sempre é a desobediência a provocar a dor, a morte, o sofrimento. Não adianta. Depois, hipocritamente, alguns ainda pretendem acusar e culpar Deus. É exatamente a mesma atitude que tomámos lá atrás, no Jardim do Éden. O pecado se introduziu no mundo pela desobediência de Adão e Eva, e depois Adão, quando confrontado por Deus, agiu desse mesmo modo.
tentando deitar a culpa para cima de Deus quando respondeu: Não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Nem depois de termos caído e de sermos resgatados pelo sublime ato de amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos libertando da condenação eterna e abrindo a porta da salvação, nós evoluímos e continuamos a deitar para cima de Deus as consequências da nossa desobediência. Muita coisa ficou por explicar naquele dia. Por que é que o Centro Coordenador de Tráfego Ferroviário de Coimbra não comunicou a todas as estações que o Sudexpress tinha absoluta prioridade sobre todos os outros comboios? Nunca houve resposta a essa pergunta. Ninguém nunca soube explicar. Por que razão as outras estações após janelas não foram avisadas? Especulações houve muitas, admitindo-se maioritariamente que, devido a alguma anomalia nas comunicações telefónicas e o convencimento de que as próprias estações o comunicariam umas às outras, contribuísse para o desleixo e para mais uma falha humana fosse cometida. Junto ao local onde se deu o acidente, o embate, uma brigada da Guarda Nacional Republicana montara naquela tarde uma operação stop de rotina na Estrada Nacional 247 para fiscalizar as viaturas e os automobilistas. Foram os seus soldados que viram o acidente e de imediato deram o alerta, avisando que os comboios haviam colidido. De acordo com vários testemunhos, o estrondo do embate, classificado por muitos como uma bomba, foi audível a mais de 15 km de distância. Os comboios embateram um no outro exatamente às 18 horas e 37 minutos, num local onde na época eles atingiam a velocidade que chegava a superar os 100 km por hora na zona daquela curva. Do embate resultou um gigantesco incêndio que tomou conta das 4 primeiras carruagens do Sudexpress e das 2 carruagens da frente do comboio regional, por via do combustível existente nas locomotivas dos 2 comboios, e ainda por via daquele que estava presente no sistema de aquecimento das carruagens. As primeiras carruagens do Sudexpress eram as carruagens camas, onde viajava uma grande parte dos passageiros. Imediatamente após o embate, o que se viveu entre os passageiros dos comboios foram cenas de verdadeiro terror, mencionado por diversos testemunhos que retirei dos arquivos, declarações tidas perante a comissão de inquérito ao acidente. Álvaro, revisor do Sudexpress. Seguia na terceira carruagem e apercebi-me do choque quando a carruagem que seguia tombou. Tive de sair por uma janela e ainda ajudei a retirar 2 senhoras e uma criança, mas não consegui fazer mais, pois de imediato a carruagem ficou completamente envolvida pelas chamas. Fugi dali para longe, com medo das explosões. Foi uma tragédia, pois as carruagens que se incendiaram e não sei se mais alguém se conseguiu salvar. Duarte, na altura com 37 anos, tencionava iniciar a minha vida de imigrante na então designada República Federal da Alemanha. Eu agarrei-me com as mãos com toda a força que possuía. Tive a ideia que, caso não me agarrasse, morria. Ouvi uma violenta explosão e logo em seguida vi fogo. Deus me deu forças na altura, forças que eu próprio não tinha. Consegui dar um pulo pelo vidro e consegui ainda retirar um casal de alemães que já tinham o fogo em cima deles. Ninguém pode calcular o que ali passamos. Não parei de orar e clamar a Deus. Nas carruagens que se incendiaram iam muitas crianças. Foi um horror ver muitas crianças a arder com os seus corpos envolvidos pelo fogo e sem poder fazer nada. Foi horrível. Muitas pessoas, uma grande parte delas crianças, estavam vivas e a arder. Os seus gritos eram lancinantes, gritavam, saltavam pelas janelas e morriam debruçados nelas. O pestilento odor a carne queimada impregnava o ar. Depois de assistir a tais cenas, nunca mais me consegui recompor, mesmo com acompanhamento psiquiátrico. É impossível esquecer. Ainda hoje continuo a ouvir os gritos lancinantes das vítimas, em especial das crianças sendo queimadas vivas. Joaquim, na altura, com 31 anos,
Primeiro ouviu-se um estrondo, ou melhor, vários estrondos, uns a seguir aos outros, e numa nesga de tempo tudo se incendiou. Eu levantei-me, mas caí logo. Andei às cambalhotas, com as coisas a caírem em cima de mim, mas consegui rastejar até à porta. Levantei-me para sair, mas caí novamente e senti que a chapa do comboio me ia queimar se me encostasse. Entretanto, a porta abriu-se. Não sei como, mas abriu-se. Quis sair, mas não consegui, pois o chão à volta das carruagens estava em labaredas. Então tentei sair pela porta do outro lado, mas estava na mesma. Estava tudo aos tombos dentro do comboio, embora ninguém gritasse. Ou então era eu que não conseguia ouvir os gritos. Ninguém dizia nada. Parecia que todos estavam resignados, aceitando o seu destino. Numa das janelas estava um senhor a arder. Nos corredores das carruagens também estava gente a arder. Algumas eram crianças. Era sinistro. Como se as pessoas fossem lenha alimentando a fornalha. Depois ouvi outro grande estrondo e fui projetado para fora do comboio. E dessa forma me salvei. Cá fora o cenário era dantesco. Via-se um grande incêndio, com as carruagens espalhadas a formarem bolas de fogo com mais de 100 metros por todos os lados da linha. Maria de Jesus, 30 anos, viajava com o esposo, com o filho e a filha. Apenas ela e o filho se salvaram. Ouviu-se um grande estrondo e em menos de 2 minutos as carruagens ficaram envoltas em chama. O fogo vinha por debaixo dos comboios, por cima e pelos lados. O meu marido correu para a janela mais próxima, conseguiu rebentá-la e empurrou-nos para fora, a mim e ao meu filho. Mas foi com o coração destroçado que assisti a esse horror. Ele não conseguiu sair. Ficou envolto em chamas e viu morrer à janela como uma estátua de fogo a olhar para nós. Minha filha não consegui ver. Deve ter morrido, caída no corredor, em chamas, a arder. De certeza que morreu no comboio, embora seja mais uma dada como desaparecida, pois não foi possível identificar o seu cadáver. José, natural de Estarreja, imigrante, também deu o seu testemunho. Apercebi-me do choque quando ouvi um estrondo enorme. Fui projetado para a frente. Instintivamente saltei do comboio, pensando tratar-se de um descarrilamento. Quando olhei para o comboio, vi as carruagens a arder e ao mesmo tempo ouvi explosões nesses vagões. Penso que nos depósitos de combustível. Ana, grávida de 5 meses, imigrante em França, viajava com o meu esposo e 4 filhos. O comboio chegou a parar na estação de Nelas por pouco tempo. Ouvi a ordem do chefe de estação para o comboio avançar e pouco depois senti qualquer coisa que não sabia explicar o que podia ser, mas estremeci e creio que foi Deus que naquela hora me iluminou. Agarrei os meus 4 filhos e gritei. O meu marido estava no corredor. Chamei-o e saltámos todos do comboio. Nas carruagens da frente havia muitas crianças. Desde esse dia não deixei de agradecer a Deus por ter-nos salvo. António também deu o seu testemunho. Já de pé no corredor de comboio, fui projetado para perto de uma porta que felizmente se abriu. Fui a correr buscar a minha mulher e o meu filho que estavam sentados na carruagem e já meios inconscientes, sempre orando a Deus. Nessas horas, todos nos lembramos de Deus. Trouxe-os para fora. Parecia que tínhamos acabado de descer ao inferno. Muitos feridos, muitas vítimas, muita gente a arder, muitas crianças ardendo vivas, um insuportável odor a carne queimada, muita confusão. Os socorristas e as brigadas do resgate não tinham mãos a medir. Passámos por essa multidão sem que ninguém nos ligasse importância. Acabámos por chegar à estrada e apanhámos um táxi que nos levou diretamente para o Hospital de São João no Porto. Um dos passageiros que viajavam na primeira carruagem com a esposa e os 2 filhos acabaria por se ausentar da carruagem com os filhos, dirigindo-se à última carruagem onde viajavam familiares seus, para cumprimentá-los e, encontrando-se nesta, acabaria por escapar ao braseiro em que as carruagens da frente se transformaram instantes depois de tê-las deixado. Da esposa, que havia ficado na primeira carruagem, nunca mais teve notícias, nem sequer a identificação do corpo para poder enterrar e chorar a sua morte, sendo apenas mais uma das vítimas que acabou sendo dada como desaparecida, cujo
cadáver nunca foi identificado. Histórias trágicas como esta encheram as páginas dos jornais de então, bem como outra, mais feliz, a história de uma família inteira com 12 membros viajando no Sud Express, em que todos eles, à exceção de um, e mesmo esse apenas com um nariz partido, logrou escapar ilesa. Há muito bom cristão convicto que é melhor que qualquer outro, avidamente pronto a descobrir nos outros 1001 motivos para serem castigados por Deus e necessariamente condenados a baixarem ao inferno. Esses teriam ali uma verdadeira visão do que é realmente o inferno, e não necessariamente com aquelas almas a serem mais pecadoras que qualquer outra ou a serem castigadas por Deus. Felizmente, o coração de Deus não é tão empedernido como o dos homens, pois se o fosse estaríamos perdidos. E certamente ninguém terá o despudor de afirmar que as crianças que arderam vivas naquele inferno, almas inocentes, mereciam também castigo. A confusão reinou por todo o lado. Alguns bombeiros que haviam chegado ao local, entretanto, pouco puderam fazer. Não se podiam aproximar das carruagens, pois a intensidade do fogo não o permitia, e os autotanques ainda não haviam ganho a distância necessária através do punhal. Restava-lhes olhar, impotentes, aquele horripilante espetáculo com lágrimas nos olhos, comovidos, muitos, quase todos, clamando a Deus pela vida das vítimas. Passageiros agonizantes a arderem agarrados a portas e janelas, e muitos eram inocentes crianças. Gente desesperada saltando pelas janelas conforme podiam, procurando escapar ao holocausto. Entre os feridos e os sobreviventes, além de imigrantes portugueses, encontravam-se turistas estrangeiros e muitas crianças separadas dos pais logo após o acidente. Muitos seres humanos corriam desesperadamente e desalmadamente pelo eucaliptal, estarrecidos e totalmente dominados pelo pânico. O incêndio foi tão forte e alastrou também para a floresta, que ladeava a linha férrea, na altura muito menos densa do que é hoje, gerando mais um grave problema para as corporações de bombeiros destacadas para o local, obrigadas a combater também o incêndio florestal. Era um problema mais para a proteção civil e para todas as autoridades empenhadas em prestar socorro às vítimas. Foram mobilizados todas as corporações de bombeiros da região, auxiliadas pelos meios de combate a incêndios aéreos vindos de Viseu e de Aveiro. Mais de 10 horas passadas sobre o acidente, novos focos de incêndio voltavam a eclodir devido às matérias altamente inflamáveis. Com o cair da noite e à medida que esta avançava para aumentar a confusão, muitos populares, como sempre acontece em situações semelhantes, acorriam ao local, invadindo este oriundos das povoações vizinhas, isto apesar das estradas terem sido prontamente encerradas pelos militares da GNR, Guarda Nacional Republicana. Eram movidos por essa curiosidade mórbida, tão característica humana. Mas é preciso ser justo, também pela nobre atitude de ser útil, prestar auxílio ao seu semelhante, que se via caído no inferno, atónito e sem conseguir perceber por que tal sucedera. Prestáveis, os populares tentavam ajudar dentro das suas possibilidades. Apesar de tudo e das suas nobres intenções, as autoridades procuraram afastá-los para uma relativa distância devido ao incêndio que ainda consumia o pinhal e eucaliptal, mas também devido ao elevado risco que a sua integridade física corria perante a possibilidade iminente de deslocamento das carruagens, algumas empilhadas em cima de outras em muito precário equilíbrio. Com dificuldade, as autoridades conseguiram estabelecer um cordão de segurança. Perante tudo isso, infelizmente, também como é usual em situações idênticas, perante aquele apocalíptico cenário e perante tanto sofrimento, lá surgiam essas outras almas, seres ignóbeis e desprezíveis, verdadeiros farrapos da natureza humana, energúmenos, que acorreram ao local sem que as autoridades os tivessem conseguido impedir, para subitamente pilhar as bagagens e máquinas fotográficas
filmadoras e outras projetadas dos comboios ou deixadas cair pelos sobreviventes na sua fuga desenfreada. Imagine-se até onde pode chegar a podridão humana. Houve mesmo quem não tivesse o menor escrúpulo em furtar joias e anéis de ouro de membros decepados das vítimas. Chegavam subrepticiamente, pilhavam e logo desapareciam na escuridão da noite. Tudo isso enquanto os homens do resgate continuavam a trabalhar com projetores iluminando o local. Se das carruagens de trás muitos passageiros conseguiram fugir, um número impossível de saber, em pormenor, acabaria por perecer perante a fúria do embate e das chamas, a grande maioria ocupando as 4 primeiras carruagens do Sud Express. Embora impossível de quantificar com precisão, o número de vítimas estima-se que nos 2 trens estivessem mais de 400 passageiros, dos quais pelo menos 2 centenas pereceram ali naquele que ainda hoje se traduz como o maior acidente ferroviário ocorrido em território português. No dia seguinte, o 1º de janeiro, um jornal da época publicava em caixa alta o título "Mais de 300 mortos". Os relatórios e conclusões dos inquéritos da empresa não mencionam o número exato de vítimas, porque foi impossível o apurar, mas diz que terão sido, de certeza, mais de 250 mortos. No final, muitos corpos ficaram completamente irreconhecíveis, carbonizados e mutilados, por entre partes desses mesmos corpos que os bombeiros e populares iam recolhendo com as suas próprias mãos. Américo Paes Borges, clínico de profissão e ex-comandante dos bombeiros voluntários de Canas do Senhorim, que na altura chefiou as operações de socorro e centralizou toda a mobilização suplementar, afirmou: 60% do corpo humano é composto por água. Em caso de calcinamento, fica reduzido a menos de metade do tamanho normal. Havia corpos em que a cabeça ficou reduzida ao tamanho de um punho. As equipas de socorro no local e os técnicos da Sorefam, a empresa que fabricara as carruagens, ficaram convencidos que as altas temperaturas atingidas muito acima dos 600 graus centígrados, provocados pelo incêndio, detinham um poder idêntico ao dos fornos crematórios, suficiente para reduzir tudo a cinzas. Havia também opiniões discordantes, entre elas o capitão Aguiar, da delegação de Viseu do Serviço Nacional de Proteção Civil, que afirmava perentoriamente: é impossível estar a dizer o número de mortes, mas ele certamente não ultrapassará as 2 centenas. Muitos dos que foram considerados como desaparecidos devem ter sobrevivido, e os despojos humanos apontam para um número bem menor do que afirmam. Quanto à afirmação de que há corpos reduzidos a cinzas, eu ainda duvido. Estive no local e não fiquei convencido disso. Os próprios fornos crematórios demoram mais tempo para reduzir a cinzas os corpos. Tais contradições só servem para provar uma coisa: ninguém sabe, na verdade, quantas pessoas morreram ali naquele desastre do fatídico dia 11 de setembro de 1985, em Alcafaz. Permanece até hoje essa horrível incerteza. Permanece o mistério sobre o que sucedeu a mais de 1 centena de passageiros dados como desaparecidos. Todos com familiares garantindo que estavam nos comboios, mas cujos corpos nunca foram reconhecidos e também não voltaram a ser vistos em mais lado algum. Especulações há demasiadas, como as que afirmam que haverá passageiros que se terão aproveitado do acidente para desaparecer voluntariamente. Trata-se de um assunto muito delicado que mexe com a memória das vítimas, em especial com os familiares dos desaparecidos. No meu trabalho voluntário como monitor e diretor do campo de férias desportivo da Quinta do Forte, um dia tive a oportunidade de falar com uma jovem jornalista freelance que esteve em Alcafaz, e ela me contou sobre aquele dia que cobriu a tragédia. Afirmou que, apesar de terem passado mais de 20 anos, nessa altura ela recordava como se tivesse acabado de acontecer. Era um dia de calor intenso, em final de verão. Estava sentada no meu escritório, escutando a rádio, quando passou uma mensagem apelando para que enviassem todas as ambulâncias disponíveis para o local do acidente, para a estrada entre Nelas e Mangualde. Era um pedido desesperado e demonstrava a gravidade do acidente. O pedido foi repetido por diversas vezes. Pensei que devia ser algo de muito grave. No entanto, estava convencida
de que era um acidente envolvendo um autocarro. Desloquei-me para o local e quando lá cheguei fiquei estarrecida. Nesse momento surgiram outros apelos igualmente aflitivos, solicitando o envio de autotanques, pois havia carruagens a arder. À medida que tomava conhecimento da dimensão da tragédia, estava estarrecida. Era um cenário pavoroso, com carruagens a arder com marchotes e um incêndio florestal na zona envolvente. Segundo a Proteção Civil, o socorro às vítimas, apesar de tudo, foi impressionante. Ainda hoje se considera que Alcafaz foi um marco. Perante os escassos meios disponíveis e os parcos recursos da altura, é impossível fazer melhor. No entanto, é ressalvado o facto do local onde se registrou o acidente ficar muito perto de uma estrada nacional, o que facilitou o socorro às vítimas. Nessa noite, as estradas da região foram-se enchendo com o som estridente das sirenes das ambulâncias que as cruzavam. Aos poucos, as sirenes iam-se calando, ao mesmo tempo em que o transporte de feridos se dia lugar ao transporte de mortais. Os próprios bombeiros não dispunham de formação que têm hoje, mas apesar disso, as vítimas chegaram, dentro do possível, bem estabilizadas ao Hospital de Viseu, Hospital de Nelas, Hospital de Santa Combadão, Hospital de Mortágua, Hospital de Carregal do Sal e Hospital de Mangual. Todos eles iam ficando superlotados com as vítimas do acidente, politraumatizados, queimados e corpos amontoando-se nos corredores cobertos com lençóis. No Hospital de Mangual foi improvisada uma morgue e foi para lá que foram transportados os corpos irreconhecíveis das vítimas fatais. As autarquias e a Santa Casa da Misericórdia da Guarda instalaram igualmente locais de atendimento às vítimas e seus familiares, bem como locais de atendimento a feridos. Tudo foi mobilizado: hotéis, pensões, pousadas, hangares, celeiros e mesmo casas particulares. As empresas locais também ofereceram ajuda, em especial uma cooperativa de laticínios que ofereceu um carregamento de leite distribuído aos feridos por uma viatura do Regimento de Infantaria de Viseu. Muitas pessoas vindas do norte do país, alertadas pelas notícias, andavam de local em local desesperadas, tentando obter informações sobre familiares que seguiam no Sud Express. Era desesperante. De hospital em hospital, de casa mortuária em casa mortuária, tentando encontrar os seus entes queridos no meio de todo aquele cataclismo. Todos os hospitais centrais, desde o Porto até Lisboa, receberam vítimas do acidente. A televisão e a rádio intensificaram os apelos dirigidos aos populares para que acorressem aos hospitais de Santa Maria e da Cruz Vermelha para doarem sangue. Centenas de cidadãos responderam ao apelo, entupindo as zonas circundantes daqueles estabelecimentos hospitalares. Eu próprio, 2 dias depois, após o terrível acidente, me senti na obrigação de doar sangue. Era o mínimo que podia fazer depois de ter recebido o livramento de Deus. Era mais uma forma de demonstrar ao Senhor a minha gratidão. Não fui o único. Meu pai e minha mãe me acompanharam até ao Hospital de Santa Maria em Lisboa e eles próprios também doaram sangue. Na verdade, eu era ainda bastante jovem, 26 anos. Apesar de não terem embarcado no comboio, estava ainda meio atordoado, no entanto, perfeitamente consciente do tamanho do livramento que acabara de receber. É que Deus foi tão magnânimo que não se limitou a me poupar a minha vida. Podia ter permitido que embarcasse naquele comboio e no meio do acidente me livrar da morte e até de ficar ferido. Mas Deus quis me poupar até de presenciar aquele dantesco cenário. Os sobreviventes ficaram afetados psicologicamente por muito tempo, alguns para sempre, necessitando de apoio psicológico e psiquiátrico. Fui poupado a um verdadeiro holocausto escapando do inferno e fui poupado a presenciar esse holocausto. Os relatos do fatídico dia baseiam-se em depoimentos que tive acesso porque algum tempo depois acabei por entrar para a Companhia dos Comboios e trabalhar por 25 anos no Complexo Ferroviário de Alcântara, em Lisboa. 24 dos quais como chefe do setor de segurança daquele complexo. No entanto, se estes relatos já são difíceis de ouvir, não tem comparação com assistir às imagens. Por via desses 25 anos nos comboios tive igualmente acesso a muitas filmagens que a companhia fez, mas mais completas que as das próprias televisões e foram usadas durante o processo de inquérito posterior.
Numa noite em que conversava com minha esposa e onde decidimos dar um culto e ação de graças, acabei passando essas imagens para ela. Nem a meio-dia já me mandava parar. Ela não foi capaz de assistir mais de tão terrível que era o cenário. Só os que o viveram podem avaliar as dimensões do inferno. Infelizmente, a gigantesca mobilização popular era travada pela ineficácia dos serviços de recolha de sangue. Para aumentar a confusão, o Hospital da Cruz Vermelha apenas aceitava doadores com o cartão de doador daquela instituição. Uma ridícula burocracia perante o momento trágico que o país vivia. Rapidamente se atingiu o colapso com a saturação dos serviços devido à falta de recipientes para a recolha para guardar e conservar o sangue. O Hospital de Santa Maria depressa começou a recusar as ofertas. Era evidente o descontrole total da situação sem a capacidade de uma direção eficiente por parte do Banco de Urgências Hospitalares. Para cúmulo, agravando os problemas, o próprio Instituto Nacional do Sangue manteve-se encerrado durante todo o período de crise. Uma situação revoltante e que aqueles que vieram de toda a parte para oferecer a sua solidária ajuda não puderam compreender. Foram decretados 3 dias de luto nacional de todos os quadrantes nacionais e internacionais, políticos e da sociedade civil. Chegaram notas de pesar se solidarizando com a dor das vítimas e de todo o Portugal. Embaixadas dos países como a Finlândia, a Alemanha, a França, a Noruega ou o Luxemburgo tentavam localizar desaparecidos que supostamente estivessem envolvidos no acidente, presumindo que eles terem viajado no Sud Express. Muitos cadáveres foram posteriormente transportados para o Instituto de Medicina Legal do Porto, onde, para tentar garantir o maior número possível de identificações, se procurou efetuar a reconstituição do rosto. O juiz Silva de Oliveira de Frades declarou, na altura, estamos perante um caso extremamente complicado do ponto de vista legal, em relação às vítimas carbonizadas, com muitas lacunas na lei. Não sei como, mas onde a lei não preveja uma solução, teremos de resolver o problema. Uma situação como essa, que se viveu nesse final de um verão quente, abala psicologicamente todos aqueles que a viveram de perto. O repórter do Diário Popular, jornal hoje extinto, Armando Castela, foi encontrar, na altura do acidente, o comandante Paes Borges, completamente extenuado, visivelmente comovido, sem conseguir esconder os seus sentimentos, apesar de, ao longo da sua vida profissional, ter presenciado muitas tragédias e dramas indescritíveis, mas nada como o que se passou ali. Foi demasiado horroroso. O comandante recordou mais tarde como aqueles homens, bombeiros humanitários, heróis sempre disponíveis para ajudar e servir as populações, sempre solidários para com os seus irmãos e a sua comunidade, na altura sem qualquer serviço de apoio psicológico como hoje existe, com técnicos preparados para dar apoio psicológico aos operacionais do resgate, conseguiram superar o desânimo. Perante todos os horrores que se desenvolveram e se desenrolaram perante os nossos olhos, perante a nossa dificuldade, mesmo impotência em socorrer a todos, estávamos todos reduzidos a farrapos e tivemos de encontrar forças em nós próprios, mas principalmente em Deus Nosso Senhor. O cenário era demasiado dramático. Rezámos e clamámos a Deus para que nos desse forças. Encostámos as cabeças uns aos outros, chorámos e rezámos, pedindo, meu Deus, dá-nos forças para ajudar esta gente que desceu ao inferno. Meu Deus, não deixeis que aqueles que agonizam partam sem lhes concederes o teu perdão. Pai nosso que estás no céu, olhai por nós. Há marcas que ficam para sempre e Alcafaz foi um marco psicológico nos sinistrados que sobreviveram e naqueles homens operacionais do resgate. Todos eles são unânimes, ainda hoje afirmando, são imagens que não esquecemos mais. Ainda hoje fazemos um esforço enorme quando recordamos ou falamos no assunto, mas é impossível conter as lágrimas. Os corpos carbonizados, mutilados, foram todos retirados pelas nossas próprias mãos e muitos eram crianças inocentes com toda uma vida pela frente. Foi necessário extinguir um incêndio florestal, uma missão mais difícil, mas apagar o fogo das carruagens a arder com os corpos lá dentro, encarcerados, e também a arderem pessoas, crianças sendo queimadas vivas,
Isso foi extremamente doloroso e nos deu uma sensação de impotência, a certeza de que o espetáculo foi tenebroso, mas podia ter sido ainda muito pior, ainda mais gravoso e mais tenebroso, não fosse o bondoso Deus nos ajudar, dando forças para prosseguir com operações de resgate. Entre os testemunhos relatados perante a comissão de inquérito, até encontrei um que fala de um anjo que surgiu a esses homens do resgate. Um bombeiro contou: no meio de todos aqueles dramas, uma imagem nos marcou. Uma mulher cercada de fogo por todos os lados, perante uma temperatura superior a 600 graus centígrados, encarcerada por horas, enquanto nós estávamos desesperados e à beira do descontrole completo, perante os ferros que teimavam em não ceder e permitir que resgatássemos aquela mulher, perguntando-nos a nós próprios quantos minutos mais ela iria suportar. Deveríamos ser nós, os de resgate, a acalmar as vítimas, mas ali foi o contrário. Aquela mulher permaneceu o tempo todo completamente serena, uma serenidade e uma paz tão grande e impressionante perante a sua situação desesperada, e constantemente ela nos dizia: tenham calma, façam o vosso trabalho e não se preocupem comigo, eu estou bem. É bem possível que essa mulher tenha sido a maior psicóloga naquele cenário trágico. Talvez merecesse até um prémio Nobel em Psicologia, caso existisse. Acho que não existe. Ou então, ela simplesmente tinha Deus consigo e Ele lhe deu toda essa serenidade. Acabámos por conseguir resgatá-la e, embora com graves queimaduras, esse anjo que nos marcou a todos e permitiu que nós próprios serenássemos para prosseguir com a nossa missão, foi resgatada. Ou talvez nem fosse real. Talvez fosse mesmo um anjo de Deus enviado para nos dar a serenidade absoluta para prosseguirmos a missão de resgate. Nós agradecemos e louvamos a Deus. Deus esteve sempre connosco. Alcafaz marcou Portugal e o pânico tomou conta do país. Uma situação que impediu ao livre desenrolar do curso dos acontecimentos, o auxílio às vítimas e a adoção de medidas e providências serenas e imperativas para o terrível momento exigia. A dura realidade e a triste lição que ficou de Alcafaz é que ninguém estava preparado para tamanha tragédia. A Companhia dos Comboios não estava, a Proteção Civil não estava, as autoridades e os responsáveis dos vários setores, nomeadamente os hospitais, não estavam e o próprio país também o não estava. Até porque, bem ao jeitinho português, ninguém acreditava que tal catástrofe pudesse ocorrer, e quando ela surgiu foi o completo caos. Ao distrito de Viseu correram bombeiros de todo o país, e não é demais lembrar que em Portugal esses homens, salvo uma ou outra exceção, são voluntários. Aliás, esse facto está claramente explícito em todas as corporações cujos nomes começam precisamente por bombeiros voluntários e o nome do município a que pertencem a seguir. Na época, apenas os sapadores bombeiros do Porto e Lisboa eram profissionais, e hoje há apenas mais uma meia dúzia de companhias profissionais em todo o país. Chamam os bombeiros de soldados da paz e são homens e mulheres que acorrem ao auxílio das vítimas quando há algum acidente, respondem presente quando há incêndios e até quando é necessário resgatar o nosso animal de estimação, sem nada ganharem com isso, a não ser, claro, a paz de espírito, um bem muito precioso. Um bombeiro, pensa-se que de Lisboa, acabou por colaborar por via do acaso. Ele viajava com o filho e contou à comissão de inquérito a sua experiência. Naquele dia 11 de setembro de 1985, viajava na estrada de Mangual de Canas de Senhorim, quando fui surpreendido pelo toque aflitivo das sirenes. Costumo passar as férias na região e conheço-a bem. Levei o João comigo, não sabia o que ia ver, até porque a minha ideia era deslocar-me ao quartel-general dos bombeiros voluntários de Canas de Senhorim e negar o que se passava e oferecendo a minha modesta ajuda. Mas como vi uma ambulância e um carro de fogo ao fundo da avenida Dionísio Cunha, resolvi segui-los, convencido que teria sido mais um acidente nas também tristemente célebres curvas de Valinhos, onde tantos desastres automobilísticos ocorriam. Mas não, naquelas curvas não se passava nada. As viaturas seguiram em frente e passaram nelas. Foi então que me apercebi de uma grande coluna de fumo lá para lá da zona industrial daquela vila, já na zona do acidente,
onde se encontravam na altura cerca de uma dezena de carros estacionados, perguntei à primeira pessoa que encontrei o que se passara e a resposta foi chocante. É uma tragédia. Está tudo morto. Esta resposta fez-me hesitar entre o prosseguir e o desistir, pois levava o puto ao colo, ainda por cima descalço. No entanto, acabei satisfazendo a curiosidade que pensei natural nestas ocasiões e avancei. Mas se não o tivesse feito, não sofreria ao longo de todos estes anos o que tenho sofrido, pois não guardaria na minha caixinha de recordações, algures localizada no meu cérebro, a imagem de alguém que não conseguiu escapar pelas janelas, com o seu corpo sendo devorado pelas labaredas que senti que me queimavam a mim também. O grito de crianças, também elas sendo consumidas pelas labaredas, fez-me instintivamente apertar contra o meu peito o meu filho, que permanecia no meu colo. Como somos tão mesquinhos, convencidos que somos inatingíveis e afinal nada somos. Pena que muitos de nós, só nestas ocasiões de pânico, extremo sofrimento, nos lembramos de Deus. Dos mortos nunca se soube o número exato, se calhar porque não convinha. Essa questão das conveniências torpes, nesta altura, resta desejar paz às suas almas. A CP Caminhos de Ferro Portuguesa, a Companhia dos Comboios, para garantir a operacionalidade da linha férrea nos dias que seguiram ao acidente, providenciou autocarros para assegurar o transbordo dos passageiros entre as estações de Nelas e Mangualde. 2 dias depois da tragédia, por ordem do juiz de instrução criminal da comarca do Procurador da República de Santa Combadão, várias urnas contendo os despojos de corpos cuja identificação se revelara impossível foram a enterrar, numa cerimónia religiosa presidida pelo pároco de Mangualde. A cerimónia decorreu por volta das 16h30 e foi presenciada por algumas dezenas de pessoas. No dia 14, 3 dias após o acidente, finalmente eram recolhidos os últimos restos mortais no local da tragédia. Estes foram a enterrar no dia seguinte, enchendo mais 2 urnas. Um perito confessava perante o elevadíssimo número de membros contidos nessas urnas, certamente o número de corpos seria bem superior ao número de urnas. Concluída a remoção dos restos mortais, uma empresa especializada com sede em Vila Nova de Gaia procedia à desinfestação do local do acidente. A circulação ferroviária só foi completamente restabelecida e os comboios voltaram a passar normalmente no local a 16 de setembro, 5 dias passados sobre o acidente. 2 dias depois dele, os primeiros 61 sobreviventes dele seguiam com destino mais uma vez no comboio rumo a Paris. Depois, os outros 110 sobreviventes partiriam nos dias imediatos. Ao chegarem à gare de Austerlitz, já os esperava uma equipa médica enviada pelas autoridades francesas pelos Caminhos de Ferro de França, pronta a intervir em feridos no caso de haver necessidade. Os SNCF, Société Nationale des Chemins de Fer, a Companhia dos Comboios de França, ofereceram a esses passageiros sobreviventes da catástrofe um pequeno almoço à chegada no restaurante da estação. Na gare de Austerlitz estiveram igualmente presentes representantes da Embaixada e do Consulado de Portugal em Paris, bem como da Secretaria de Estado da Imigração. As autoridades francesas endereçaram ao governo de Portugal também uma proposta de transferência de alguns feridos para hospitais franceses. Durante os 25 anos em que trabalhei aqui nos comboios, numa altura tive como colega em Alcântara um beirão de Mangualde que me disse que nunca esqueceu aquele dia. Estava de férias. Em setembro de 1985 passava férias com a minha família ali perto, no concelho de Tábua, de onde ela é originária. Na noite de 11 de setembro até tinha recebido a visita de mais familiares de aldeias próximas, alguns imigrados em França, e que também estavam de férias. Estávamos na sala de jantar, com o televisor ligado e de repente a emissão foi interrompida. No ecrã, ainda a preto e branco, surgiu o locutor da RTP, Rádio e Televisão Portuguesa, Rui Romano, hoje já falecido, com ar grave e sério. Desse modo, todos fomos acompanhando as notícias do acidente ocorrido ali, bem perto de nós, todos comungando o mesmo sentimento de consternação. Afinal de contas, o acidente dera-se ali, em nossa casa, na nossa beira alta. Infelizmente, nesse setembro,
Tanto o televisor como a dura realidade à nossa volta eram pródigos em nos relatar tragédias. A 9 de setembro, 2 dias antes do acidente, foram 14 bombeiros a morrerem no combate a um incêndio florestal na Serra do Fregial, em Armamar, no distrito de Vila Real, entre os quais se encontravam 3 pares de irmãos. O incêndio lavrava já há uma semana. Entre o extinguir e o reacender, constantes, vindo do movimento da beira. Fora até então o ano com mais incêndios florestais e mais mata ardida. Nesse aspecto, o dos incêndios, só no sítio onde passava férias, no curto espaço de um mês, lavraram 6. E não ficou por aí, pois lá de fora, cerca de uma semana depois, vinha a notícia da cidade do México, a 19, abalada por um terrível terremoto, pelo que aquele negro mês de setembro nunca mais me saiu da cabeça. O mais grave acidente ferroviário ocorrido em Portugal continuou a dominar o país por muito tempo. Entre Nelas e Alcafaz houve uma violação muito grave dos procedimentos e o resultado foi essa terrível catástrofe. Os chefes da estação de Nelas, José Coelho, e o fator da primeira classe, o responsável pelo apiadeiro de movimento de Maceira de Alcafaz, José Fernandes Sousa, estiveram 2 dias depois em Lisboa, sendo submetidos a uma junta médica, normalmente acionada em casos como aquele, não se limitando a fatores psíquicos. Posteriormente ao nível de apuramento de responsabilidades, ambos foram severamente responsabilizados, ainda antes de qualquer sentença judicial. Sentença, aliás, que nunca foi conhecida. Os tribunais acabaram por nunca decretar nenhuma sentença. Mais uma vez a culpa morreu solteira, como o afirmou um ministro português anos mais tarde perante outra tragédia, a queda da ponte de Entre os Rios. José Coelho foi aposentado e José Fernandes Sousa foi despedido. No entanto, este viria alguns anos mais tarde a ser readmitido. Acabou por não haver culpados. Na sequência do acidente, o secretário de Estado dos Transportes, Morteira Nabo, deu um ultimato à CP. A Companhia dos Comboios tinha 10 dias para elaborar um relatório pormenorizado, fazendo o diagnóstico de toda a rede ferroviária portuguesa e a sua segurança, ou melhor, a sua insegurança, identificando os pontos críticos. Naturalmente, tinha também de esclarecer como o acidente fora possível e as suas causas, bem como sobre os acidentes ocorridos naquele e nos 2 anos anteriores, agrupados por tipologias e quais as medidas de segurança tomadas até então, bem como as julgadas necessárias e que pretendessem vir a implantar no domínio da segurança ferroviária. Entretanto, a CP também se ofereceu para pagar os funerais das vítimas mortais e os tratamentos dos feridos. Mostrou-se também disponível para receber e estudar as propostas do Gabinete de Estudos Jurídicos sobre as participações de quem se entendesse lesado em termos materiais ou outros, a fim de estudar as possíveis indemnizações. Na altura, a CP indemnizou a perda de cada bagagem com a quantia de 10.000 escudos, equivalente na moeda de hoje, o euro, a pouco mais de 50 euros, o que era ridículo.